Olá, meu nome é Lucas Balcone e este é o podcast Quem Somos Nós para Julgar. Juliana, imagine por um instante que você entra na internet, vai lá no seu TikTok, olha um vídeo no feed que não é seu, a imagem é clara e cristalina, você roubando algo num supermercado. A Nossa. imagem é você, a voz é sua, enfim, é você ali, mas nunca aconteceu, você não sabe que supermercado é esse, nada. Não tem nenhum elemento que seja real de fato nessa história, mas esse é um vídeo que saiu do Sam Altman, que é o criador da OpenAI, ou o CEO da Uhum. OpenAI, sei lá o que ele é efetivamente lá na Importante da OpenAI. Ele é um OpenAI. cara, o CEO da OpenAI, ele é CEO. E esse foi um vídeo que saiu dele após algumas experiências do Sora 2, né? Uma nova. Um novo editor de vídeo, sei lá o que é isso, uma nova inteligência artificial que cria vídeos bem realistas, bem ultra realistas. E aí passou-se a ter uma discussão muito séria sobre deepfakes novamente, né? Porque a tendência é que as inteligências artificiais criem uma enorme facilidade Hum. para criar e recriar gêmeos digitais ou cópias digitais de pessoas, características muito semelhantes, muito realistas, muito diretas. E essa foi a discussão que bombou na semana passada, inclusive dei uma Uhum. entrevista sobre isso. E eu queria ouvir de você, o que você acha, já que no podcast passado a gente falou um pouco de ferramentas e Uhum. fomos contra o negacionismo maluco de que a inteligência artificial ia acabar com o planeta, mas de Agora a fato gente é pró. esse é o tipo de uso que ele é efetivamente muito perigoso, muito drástico e muito dramático. Então eu queria ouvir de você falar um pouco, se apresente mais uma vez, fale um pouco do seu estudo do mestrado e doutorado, só para o pessoal se contextualizar, para a gente falar um pouco mais sobre inteligência artificial e os impactos sociais dessas ferramentas. Eu vou me apresentar com pedido. Meu nome é Juliana Rigueto, sou bacharel e mestre em administração. Estudo sobre inteligência artificial desde sempre. E agora eu estou fazendo doutorado e minha pesquisa é justamente entender os impactos sociais e também ambientais das big techs e das inteligências artificiais, que no final das contas acaba sendo o mesmo bololô, né? E eu acho que nesse quesito do que se refere às deepfakes e essa coisa de a gente não saber mais o que é real, para mim, a primeira vez que eu caí foi do canguru no aeroporto, segurando o bilhetinho, falando que ele era o canguru de apoio emocional. Aí eu caí, eu falei, ai, gente, que fofo. E aí falando, Pelo menos foi um não. bonitinho, né? Ninguém. Aí eu falei, não acredito. Aí depois foi os coelhos pulando na cama elástica. Aí eu tive que assistir umas 4 vezes pra ver que um coelho do nada virou 2 coelhos. Aí eu falei, Aí foi a segunda vez que eu caí, aí dali pra frente foi só pra trás. Só fazer um parênteses, eu acho que o primeiro grande suposto de fake, porque até hoje eu tenho minhas dúvidas, é aquele vídeo do Aécio Neves próximo das eleições. Você lembra disso? Ou você é Não muito novinha lembro, para não, lembrar disso? Por eu não sei. favor, não Não, não sou acredito. tão novinha, mas eu não Bom, então lembro. fiquem aí. Bomba, bomba, bomba. Não posso falar muito sobre o vídeo porque ele é para menores, é para maiores, perdão. Ele é impróprio para menores. Mas esse foi o primeiro famoso deepfake do Brasil. Inclusive teve laudo, teve que sair notícia. Ixi, deu uma Gente, não sei. repercussão Não, eu já vi bombástica. casos desse gênero, mas em específico esse, Esse daí não foi. O tinha Brasil, ele é visto. sempre vanguarda das coisas erradas do Com planeta, né? certeza. Então, o Brasil, ele não quis ficar de fora e ele já se, né, em 2014, se não me engano, 2013, Caraca. 2014. É, Não, 2014 eu era já Aécio existia contra bem já. Dilma. É isso mesmo, 2014. Nas Caraca, eleições eu de não sabia, que 2014. loucura. Então, Brasil é brabo. O Brasil que inventou, na verdade, a inteligência Eu acho artificial, é a gente que tá tranquilo aqui. a gente inventou praticamente a internet também, né? Todas as coisas. Todas as coisas têm dedinho brasileiro no meio do negócio. Mas, desculpa eu ter te interrompido, Ah, mas eu acho imagina. que, assim, só tentando começar a contextualizar para as pessoas, o que a gente está querendo, não estamos querendo falar mal do Aécio Neves, não, nem do brasileiro, de modo geral.
Mas existe de fato um medo, e aí este medo eu realmente tenho, né? Não acho que vai ser uma coisa tão simples assim de ser feita, não acho que sou igual o pessoal do Photoshop, que a gente tratou no podcast passado, de que, enfim, tudo é fraude e que a gente não vai conseguir mais ter uma noção de verdade ou não, porque isso não é tão simples de acontecer. Mas realmente uma pessoa muito técnica e muito boa hoje em inteligência artificial, com um bom tempo despendido, ela consegue, de fato, criar um vídeo muito real, né? Uma deepfake aí, né? E talvez primeiro, né, o medo mais imediato meu e de boa parte das pessoas é de que isso seja um ataque à identidade, né, ao indivíduo, aos direitos personalíssimos, né? Então usar, sei lá, o seu rosto, por exemplo, para, né, enfim, vídeo pornográfico não consensual, ou um áudio seu no WhatsApp pedindo, sei lá, um Pix para um familiar, ou, enfim, fazer uma campanha de difamação, como no caso foi do Aécio Neves, ou para fazer fraudes, como é recorrente na internet. A gente vê, né, vídeos feitos por inteligência artificial imitando algum influencer, fazendo um unboxing de um produto fraudulento. Enfim, hoje já é, inclusive, bem comum esse tipo de golpe, né? Eu acho que esse talvez seria o medo mais direto, né, de um certo assassinato de reputação ou do uso indevido da sua persona, né, da sua pessoa, da sua imagem, da sua voz, etc. Ter isso sequestrado de uma certa forma pelo ambiente digital e com essa pulverização, inclusive, da internet, ter até uma certa dificuldade de retirar isso depois, né? Sim. Porque depois que estourou, cara, é muito Acabou. difícil você tirar, né? E aí isso joga a gente num abismo jurídico, é claro, mas eu não quero nem entrar nesse assunto nesse primeiro momento legal da coisa, mas social mesmo, né? Um certo receio que eu acho que uma boa parte da sociedade deveria ter de como, de fato, essa inteligência artificial, esses vídeos, né, ultra realistas, eles vão ser utilizados. E como a gente vai estar preparado ou não para fazer uma análise mais pormenorizada desses vídeos. Porque, como você falou, né, você até caiu no vídeo do canguru segurando um negócio. Imagina se fosse algo um pouquinho mais real, você teria com certeza acreditado. Do canguru me pega, porque hoje eu vejo e falo, nossa, coitada de mim. Mas os impactos que isso tem são muito mais profundos do que parecem, eu acho. Eu acho que nem precisa ser algo tão bem feito para as pessoas acreditarem. Então, a gente pode levar em consideração também, claro que ainda não tinha essas ferramentas, mas ainda assim, em eleições passadas, a quantidade de informações fraudulentas, as fake news e tudo mais, eu acho que tende a aumentar esse tipo de caso, esse tipo de situação bem complicada, no final das contas. E isso acaba reverberando aqui na vida real também. Então, eu acho que tende a gente passar a acreditar que tudo que está na internet talvez seja mentira. E aí a gente, em vez de ter um processo de provar que é falso, ter que sempre provar que é verdadeiro. Eu até fiz uma brincadeira com o Vitor, que é aqui da nossa equipe, que ele fez um vídeo nos stories falando: ah, sou eu mesmo. Coisas que eu tô vendendo não é golpe, sou eu mesmo que tô vendendo. Aí eu falei, IA. Aí, ó, você fez um vídeo de IA pra poder passar calote pras pessoas aí da frente. Então, me dá medo essa parte da verdade, da gente ter que toda vez provar o que é real, o que é realidade, e acaba que já tá meio, já vou viajar um pouco, mas já tem um negócio meio pós-verdade, pós-nananá, uma coisa de que já é meio, que nada é o que é, não tem mais estrutura praticamente, e aí tá cada vez mais líquida a coisa, e aí a verdade já não é mais verdade, a realidade já não é mais realidade, aí você fala, pronto, acabou. Eu até iria entrar nisso, que para mim é um segundo momento, né? Se a gente tem esse medo mais direto, mais imediato, que é o medo do uso
desses vídeos ultra realistas com inteligência artificial para atingir a nossa imagem, né? Ou seja, é algo pessoal, individual, e que pode realmente já acontecer, né? Algo que pode acontecer agora Sim. comigo, com você, e isso já trazer um dano imediato. Num segundo momento, talvez ali por um não tão médio prazo assim, mas por um curto prazo, de fato isso aconteça, né? Tecnicamente, a literatura já vem chamando isso de dividendo de mentiroso, né? Ou do mentiroso, que é justamente essa inversão lógica em que existe tanta desinformação já em massa, né? Ela já atinge um patamar que você já não consegue mesmo discernir o que é falso, o que é verdadeiro, enfim, e aí, por mais verdadeiro que seja o seu vídeo, a sua coisa, etc., você precisa comprovar. Aham, que é Não é verdade, de mais. verdade. Você não precisa mais comprovar o que é mentira. Você agora vai precisar passar, né? Um ônus da prova paradoxal. Você precisa passar a comprovar o que é a verdade. Então, a todo instante, você precisa ficar reiterando e juntando provas e comprovando, e ainda assim vai sempre sobrar aquela pequenininha dúvida, igual do vídeo do OS, que eu comecei aqui, sem saber que a gente ia chegar nesse papo. Mas, efetivamente, né? Porque pode acontecer um vídeo real, concreto, sei lá, pensa nas próximas eleições, né? Então, um dos candidatos é pego lá fazendo uma coisa absurda. Então, pô, ao invés dele se defender ou atacar o outro, ele simplesmente vai falar, não, é deepfake, acabou, Ou eles estão até mesmo inventando, se... estão me perseguindo. E até mesmo se for mentira o negócio, normalmente o primeiro tem muito mais impacto do que a pessoa falando depois que é falso. Aí, desmentir a mentira, mesmo que você faça esse trabalho de desmentir a mentira, ainda é muito trabalhoso e você não vai conseguir ter o mesmo impacto da mentira. Exato, porque daí você precisa provar duas vezes a realidade. A primeira vez com o vídeo, ou com a foto, com a imagem, ou com a notícia, etc. E a segunda vez provando que aquilo é real, que aquilo é certo. E a pessoa não precisa provar nada, ela só simplesmente fala, não, isso aí é uma falsa, uma fraude. Acabou. E aí a gente fica aqui discutindo se tem acesso ou não. Mas eu acho que esse impacto realmente, que digamos, as pessoas já não se interessam muito pela verdade ou pelos métodos, porque a verdade também, às vezes, dependendo do que a gente está tratando, não é tão simples assim, mas pelos métodos científicos, métodos de apuração, métodos de comprovação, métodos probatórios, etc., as pessoas já não se importam muito com isso. A gente vê pelas próprias fake news, às vezes, uns absurdos, e fala, pô, calma lá, velho. Ou até a galera... Não sei se eu posso falar aqui, mas qualquer coisa você corta, uma madeira de piroca lá, Pô, bicho, por favor. Então, se isso já era difícil, né, a gente discutir ou entrar, imagine um vídeo, né? Imagine ter que ficar provando que o vídeo é verdadeiro, ter que ficar provando que o vídeo é falso. Então, você tem uma sensação, porque eu acredito que é real, de diluição mesmo da... E é tanta informação tão rápido que acho que a galera vai perder até o ímpeto, sabe? Tipo, deixa pra lá mesmo isso aí, pô. Tá bom. Quem quer acreditar, acredita. Quem não quer acreditar, não acredita. E aí a gente entraria numa terceira fase, num terceiro estágio, ao meu ver, seriam as bolhas. Refúgio de bolhas. Então, a partir do momento que as pessoas, né, estivessem com muito medo do uso da inteligência artificial por conta da possibilidade imediata de ter a sua imagem violada. Num segundo momento, isso causaria esse transtorno probatório, vamos assim dizer, né, de uma descrença geral. E num terceiro momento, nesse fato, as pessoas então iriam voltar ou aumentar, né, porque as bolhas já acontecem, aumentar as bolhas digitais dos seus refúgios, né? Então, essa fadiga da confiança, ela criaria esse ambiente mais propício, inclusive para personificação, por exemplo, de políticos, para bolhas digitais, para manipulação em massa. E aí sim eu acho que a gente entraria num problema muito sério com a possibilidade do uso da inteligência artificial. É claro, gente, tudo isso é possibilidade. Sim. Pode ser que, sei lá, amanhã se crie uma nova inteligência artificial que desmente as inteligências artificiais. Então a gente pode criar tecnologias para que isso seja modulado. Mas hoje, essa é a tendência, né? A tendência de que isso de fato vá acontecendo, até porque a gente já vê isso acontecendo em menor proporção, mas com impacto muito negativo.
que é as bolhas causadas pelas fake news, causadas pelas próprias redes sociais, que já vai articulando através de algoritmo grupos determinados de pessoas que só ouvem o que quer ouvir, só curtem o que quer curtir. Uhum. Você não tem debate, você não tem mais lógica, você não tem uma discussão do que é científico, do que não é, fica só ali naquele contorno. E aí eu queria ouvir de você um pouquinho, já que você estuda bastante isso também. Bastante bastante é um negócio muito estudo. Vi, eu li um livro lá. Mas queria ouvir de você o que você acha aí sobre essas etapas e, inclusive, sobre essa possibilidade de uma fadiga da confiança, né? E de vamos assim dizer, aumentar esses refúgios em bolhas digitais. Sim. Eu acho que até mesmo já está palpável vários criadores de conteúdo. O conteúdo deles é justamente desmentir os charlatões. Então, tem uma pessoa que eu gosto muito de seguir, que é a Mari Krieger, que ela faz conteúdo justamente de pegar essas notícias, ou até mesmo as pessoas que pegam artigos que são ruins, a gente que é das ciências sabe diferenciar metodologia e tudo mais. E daí não é porque também é um artigo que é bom. E aí as pessoas se debruçam em cima de artigos que falam que o glúten é inflamatório, mas que no final das contas estudou 3 pessoas. Aí você fala, 3 pessoas não é amostra. Então, essa parte da ciência me incomoda muito, me assusta bastante, porque já é uma coisa que, infelizmente, já é de difícil acesso para as pessoas. Aí precisa ter divulgadores científicos bons o suficiente para traduzir esse conhecimento acadêmico para as pessoas que, infelizmente, não tiveram acesso até aquele conhecimento. Então, é uma trilha muito grande que você precisa percorrer para você mostrar a verdade. Enquanto a mentira... Só jogar. Só jogar e repetir várias vezes que para alguém vai colar, né? Alguém vai colar, alguém vai acreditar. Então, a trilha para você encontrar a verdade, ou a trilha para você construir um raciocínio lógico, uma coisa assim, é muito mais complexo, é muito mais difícil do que você simplesmente tacar uma mentira lá, porque a mentira é mentira e dane-se. Então, isso me assusta um pouco, porque a mentira é muito de fácil acesso, é muito ali, é muito... Mais palatável, é mais fácil, né? Você não precisa... E é muito mais simples também de pessoas que não têm acesso às informações ou não têm pensamento crítico para conseguir alcançar essas coisas. E aí eu fico desesperada porque muito mais fácil a pessoa entender e alcançar essas informações e acreditar nessas informações, porque às vezes ela não tem a possibilidade de chegar naquilo lá, de enxergar aquilo lá, e aí mesmo você mostrando a verdade para ela não vai acreditar porque não é acessível para ela. E aí você fala, meu Deus! Então, essa parte mais científica e de conhecimento, que a gente sabe que daí, para você chegar em determinado resultado, o caminho é muito mais longo e árduo, e as pessoas não estão afim disso. As pessoas querem entrar na rede social e ver gente caindo, que eu gosto muito. Rir com memes. Eu gosto de gente tomando susto. Esse é o meu humor. Mas a galera quer ver isso, ou também quer ver coisas mais sensacionalistas. E aí também pega muito. E aí você pode pegar uma coisa que às vezes nem é tão interessante assim, mas você cria um negócio imenso. Aí tem os charlatões que também vão querer ganhar dinheiro em cima da desinformação das pessoas. Então, eu tenho medo da verdade ir com Deus, de
Agora eu vou fazer um... Desculpa te interromper, Não, não mas... tem problema. Porque eu só fazendo corroborando com a sua fala, mas assim, tentando dar um contraponto. Não é nem um contraponto, acho que reforçando duplamente, na verdade. Às vezes eu fico pensando, falando, nossa, realmente, né, com a inteligência artificial, com essas deepfakes, a gente tem uma tendência a não ter mais, por exemplo, um debate público saudável, uma troca de ideias. Mas se a gente parar para analisar com bem preto no branco mesmo, a gente tem hoje debate público saudável na internet? Já não tem mais. Já não tem, já foi pascucuia. Já foi pro espaço faz muito tempo. Sei lá, é em refúgios, é em bolhas também. É bolha também, entendeu? Eu acho que eu entendo essas críticas, às vezes, que são feitas mediante a inteligência artificial, e às vezes eu acho que elas estão certas, mas às vezes eu paro para pensar também e falo, pô, cara, mas a gente já não tá nesse... Já não acontece hoje? As fake news já estão aí, a galera já não conversa entre si, quem gosta do Bolsonaro é do Bolsonaro, quem gosta do Lula é do Lula, ninguém discute corretamente e concretamente as coisas, a galera já entra na internet porque tá cansado, tá lá com o cérebro derretido de tanto trabalhar, compreensível, eu também só entro pra ver asneira, porque a gente não aguenta mais, e não quer ficar debatendo mais também, sabe? Você puta, bicho, já debati juridicamente, já eu fiz petição, já, derreti minha cabeça no meu escritório 10 horas por dia, eu entro na rede social, eu não quero ficar tendo que provar pra pessoa, que não quer ouvir, inclusive, essa é a questão, a pessoa já não quer ouvir. Que, pô, o fulano de tal fez uma coisa errada, não importa que ele é uma pessoa boazinha, sabe? Um erro não justifica o outro. Sabe essas coisas óbvias e básicas? Pô, a galera tá cansada, né? Pelo menos eu tô. Então eu já fico pensando, acho que todo mundo... pô, a gente tem uma tendência de falar, pô, vai piorar, mas, cara, já não tá muito ruim. Já não tá... Tem mesmo como piorar? Assim, vamos... Tem, né? Sempre tem. A gente nunca vai duvidar. Mas eu confesso do fundo do coração que às vezes eu acho, puta, vai piorar. E às vezes eu olho e falo, puta, acho que não tem como ficar muito pior que isso, não. Se piorar, ferrou. Acho que vai ficar mais ou menos nessa. É isso. Eu espero que... É que já tá ruim mesmo, né? Já tá ruim. A gente já não tem um debate público saudável. Não. No Brasil, a gente não tem faz tempo, inclusive. E por exemplo, na criação de conteúdo, eu tenho uma vontade grande de fazer uma divulgação científica, por exemplo, mas ao mesmo tempo eu tenho receio e preguiça de refutar as pessoas que vão pegar o que eu falei no vídeo, distorcer numa forma muito louca, me atacar de graça, sendo que, gente, só tô aqui querendo porque eu gosto de falar. Não é nada absurdo. E aí me dá preguiça saber que se eu gerar um conteúdo, me colocar na internet, eu vou ter que viver com essas pessoas. Às vezes eu só queria realmente... Realmente cansa, né? Eu não queria estourar a bolha, eu acho. Só que às vezes tem conteúdos que estouram a bolha. E aí dá uma preguiça muito grande de você explicar uma coisa que você já falou no vídeo, ou você falar de coisas que já são, querendo, um pouco mais complexas. E aí a pessoa falar, ai, querida, mas tá faltando coisa. Daí você fala, claro, é um vídeo no TikTok. Eu não tô dando... recorte do mundo, não é um mundo inteiro. Não pelo tem amor de Deus. Então você tem que justificar. Se você faz coisa boa, você tem que justificar. Tudo você tem que justificar. E aí é cansativo demais. E aí dá preguiça. E aí eu não crio nada. Eu acho, eu tenho certeza que você e muita gente. O que eu acho interessante, que só voltando um pouco para o nosso debate, é esse paradoxo da tecnologia, né? Eu sempre fico pensando muito nisso. É algo que, mesmo estudando bastante filosofia da tecnologia, eu ainda tenho não sei, não consigo me definir, então é difícil provavelmente definir os outros, né? Porque a mesma tecnologia que cria certas vantagens, sei lá, a própria IA, que facilita hoje, por exemplo, a criação, o desenvolvimento artístico, aumenta a produtividade de alguns setores, descentraliza algumas outras coisas, cria, né, formas de produção e criação bem complexas e até, sei lá, 5 anos atrás inimagináveis.
ela também tem toda essa capacidade de destruir, né? Destruir Sim. ativos de um modo geral, destruir, inclusive, a própria confiança, as próprias noções de confiabilidade, de verdade, de comprovação, etc. Então, eu sempre fico nesse jogo, vamos assim dizer, em termos tecnológicos, né? Um pouco pro bem, um pouco pro mal, fico nesse... Limbo ali, É né? inevitável, né? Acho que a IA é inevitável, ela já veio, não tem, é muito difícil que a gente retome, mas a gente precisa, aí voltando um pouco pro nosso papo mais direto, regular isso daí, né? Porque quando a gente fala em fake news, em deepfake, em vídeos, né? Inteligência artificial de modo geral, a pergunta a discussão ela precisa ser complexa, porque a gente fala de uma discussão que é uma disputa econômica, a gente fala de concorrencial, a gente fala social, a gente fala de questões de direitos personalíssimos, a gente fala de geopolítica, né? Porque se a gente for parar a pensar, alguém está comandando esse algoritmo e esse banco de dados e essa base de dados, esses dias fica aí uma ideia, que eu não levei muito à frente, mas eu estava pensando, fazendo uma análise, um paralelo histórico mesmo, um regulatório histórico, entre os bancos reais de dinheiro, lá no século XVII, quando eles começaram, na Itália e tal, né, guardando dinheiro, etc., com os nossos bancos de dados digitais. Se seriam esses novos bancos de dados digitais bancos, futuros bancos. Porque no final das contas, todos os ativos hoje são intangíveis. E a tendência é não ter mais nada fixo, né? Nada físico. Fixo é a palavra errada. Nada físico. Então, se esses grandes data centers Já não seria, né? seriam algo muito próximo da estrutura de um banco de 1600 e bolota. É claro, não do banco que a gente tem hoje, Sim. mas numa estrutura Mas a estrutura inicial. antiga. E eu realmente estava estudando isso, assim, analisando o Esse que era um paralelo. banco em 1600 e bolota, como ele foi se evoluindo, como ele foi se estruturando, como a gente... Tem um livro, Achei na bem- realidade, um autor, ele é economista brasileiro, ou ele fala português. Talvez ele seja economista, talvez ele seja alguma coisa, talvez ele seja brasileiro, talvez ele não seja. A gente É que entendeu. eu acho que eu tenho alguma... O nome dele é Ladislau. Ladislau não... Labor? É. Acho que ele é português. se eu não me- Não sei, ele dá aula aqui no Brasil, Ladislau na Labor. PUC, São Paulo, eu acho. Agora eu fiquei E ele tem 2 livros que falam... O primeiro é o Capital Improdutivo, e aí depois tem alguma coisa da era digital. Não lembro o nome certinho, mas na edição eu coloco aí qualquer coisa. E ele fala meio que, do Capital Improdutivo, ele fala todo esse processo dos bancos virando essa coisa mais das fintechs, no fim das contas, de que na realidade o dinheiro que elas têm é imaginário, já não está lastreado mais em nada, e aí eles estão meio inventando as coisas, parece, e aí tudo deixou de ser dinheiro, passou a ser ação, passou a ser a ideia de quanto vale, e aí depois disso, no próximo livro, ele fala que talvez a era do capital improdutivo não foi um bom nome, porque daí começaram as big techs também junto de tudo isso. Então, não é exatamente a mesma coisa, mas ele também passa por essa parte histórica, assim, de falar dos bancos, de falar das fintechs, e depois, no próximo livro, ele ir falando das big techs e justamente de como que isso está virando dinheiro, como que isso está se tornando rentável, como que transforma um monte de clique de umas pessoas muito loucas, de um grupo, vira dinheiro. Aí, como que funciona o valor de tudo isso? É muita coisa, é muito complexo, eu acho muito legal. E aí, eu sempre vou, quando eu for falando nisso, eu sempre vou muito para a parte do monopólio de informação dessa galera também. No meu caso, eu vejo mais voltado para as big techs. E isso é uma curiosidade da parte do direito, que eu não tenho conhecimento nenhum, no caso, mas que é uma coisa que porque ele passa por todo o processo, né? É economicamente
visível por parte do monopólio. Aí também tem a parte mais administração, porque são empresas no final das contas. Aí tem a parte do direito, porque o monopólio intelectual, nossa, tá ali na propriedade intelectual total. Porque daí tem startup, eu compro startup. Então eu compro aquela ideia. Aí tem a patente da Universidade XY, só que eu tenho dinheiro infinito, eu tenho o cheat do mundo real. E aí eu vou lá e consigo comprar o conhecimento que eu preciso, eu consigo comprar as patentes necessárias para isso. Eu tô no modo Waze da vida e tudo que eu quero eu consigo. E aí essa parte do direito me pega muito de curiosidade, assim, de entender o processo, passo a passo, vamos dizer assim, de como que funcionaria isso nesse modo geral. E daí já vem, por exemplo, você falou do direito personalíssimo. Até onde está o meu direito personalíssimo? Até onde chega isso? Ou a partir daqui os meus cliques não são direito personalíssimo, é só minha imagem e minha voz. Não, isso daqui a gente poderia considerar. É tudo muito tênue, e aí eu fico assustadíssima de não saber direito como agir, mas em contrapartida também volto para a ideia que você traz de já teve bastante novidade que assustou a galera e nem por isso também a gente morreu. Então, hoje a gente fala sobre todas essas mudanças e aí tem muita gente que já deu nome para isso, vários tipos de nome, mas a gente já tem também a ideia de capitalismo tardio lá de depois da Segunda Guerra, que também, se você for ver no papel, eles falam que é da globalização e da tecnologia. Então, não é a mesma tecnologia que a gente conhece hoje, é um pouco mais de boas, mas para eles era uma tecnologia zona, né? É menos digital, né? Acho que hoje a grande diferença, na verdade, tocando um pouquinho no assunto que você levantou agora, já se discute há muito tempo a regulação dentro do capitalismo, né? Então, o Fordismo e hoje o pós-Fordismo, né? Liberalismo, neoliberalismo, etc. Dê o nome aí que você acha mais bonito, mas as estruturas gerais do regime de acumulação, do modo de produção, etc., específico, né? Dentro do capitalismo, né? Subdividindo o capitalismo. E já há uma discussão, efetivamente, se hoje nós estamos num novo modo de produção, né? Continua sendo capitalismo, ok, as estruturas continuam sendo no final as mesmas, mas esse modo médio, vamos assim dizer, de reprodução, de acumulação, se ele já efetivamente é diferente. Alguns bons, inclusive, economistas falam que sim, alguns outros dizem que não. Eu concordo com um não, já dando a minha resposta, estou escrevendo um artigo especificamente sobre isso, mas eu acredito que não, acho que é de fato uma radicalização do neoliberalismo, talvez o seu último fim de ciclo, mas todo mundo fala que é o último, até é difícil de prever. Mas eu ainda acho que nós estamos de fato no neoliberalismo, que seria ali a mesma estrutura pós-década de 70 e 80, que de fato é algo que começa muito forte com a financiarização, depois a gente passa por uma captura de fato das propriedades intelectuais, isso a partir da década de 90, então propriedade intelectual é de fato algo que está no centro das relações do capitalismo hoje, né? Então se falava antes de dependência econômica, é isso um pouquinho mais, já está na balada. Então, inicialmente se falava, né, de dependência econômica, mais especificamente, não que muda o conceito, mas mais especificamente depois de dependência tecnológica, quando se passou a falar em patente, em manter sigilo de capital tecnológico, etc. E hoje se fala de uma dependência digital. Mas é a mesma estrutura, né? Ela só vai se radicalizando, aumento de flexibilização, aumento de descentralização do capital, aumento de demarcação territorial, né? Uma reterritorialização, falando um termo chiquérrimo do pós-estruturalismo, mas de fato isso, ao meu ver, acontece, dessas tecnologias de poder.
E aí eu acho que eu fecho, pelo menos, para a gente não ficar aqui também Aham. divagando muito nossos doutoradês, é justamente no ponto que eu acho que é central nessa discussão que a gente tem, que é quem tem o poder hoje, né, de programar o que a gente chama, o que a gente vê de realidade. Né? Quem que hoje consegue, de fato, ter uma regulação sobre isso? Será que os países hoje conseguiriam, ainda que quisessem, regular as tecnologias? Essa é a dúvida que a gente vai ter. Porque se você for ver, as próprias Big Techs já têm capital econômico, capital social, vários capitais ali, Político. político, todos esses capitais já são, de algumas Big Techs, maiores do que a grande maioria dos países do mundo. E aí, loucamente, na realidade, os principais, que são os GAFAM, são, curiosamente, todos dos Estados Unidos. Fala, nossa, menina, que loucura, né? Nossa, que diverso. E aí, é uma centralização significativa. E aí, o poder que essas empresas têm, será que realmente a gente conseguiria regular isso por meio do Estado, já que essas empresas são maiores do que muitos estados, e aí eles vão lá, sentam na mesa com o Trump lá. Eu assisti o último negócio deles, jantar, não sei, e aí tem falas do tipo, em vez de falar estou muito grato por trabalhar com você, o CEO, eu acho que do Google, falando que ele estava muito não, do Facebook. Só que não é o Zuckerberg, é o amiguinho dele. Falando que ele estava muito feliz em trabalhar para o Trump. Aí você fala, menina, que uso de palavra muito louco. Daí a gente vai pra linguística já, viaja demais. Mas me dá receio, porque mesmo que a gente tenha várias mudanças anteriores de forma geral, seja tecnológica, seja por avanços X, Y, Z, ainda assim a gente não tinha empresas que eram maiores que estados. Pelo menos eu não tenho esse... Já existia algumas empresas grandes financeiras, por Sim. exemplo, que já eram maiores que alguns estados em termos de PIB, mas não tão forte em termos de poder de influência. Que agora não é só um poder simbólico, não era simbólico, mas um poder do dinheiro, né? Que você até tinha um poder simbólico, mas também que poderia comprar coisa, blá, 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 fazer guerra, etc. Agora também é um poder de cooptação, né? Um poder, uma capacidade de estar dentro das nossas casas, das nossas vidas, através das redes sociais, escolhendo o que a gente ouve, escolhendo o que a gente vê, escolhendo o que a gente gosta. É eles que escolhem, estou obviamente exagerando, mas é eles que mandam as informações e comandam os algoritmos. Então, é algo muito mais, um poder muito mais direto, inclusive, né? É isso que eu vejo, né? Acho que o que está em jogo justamente esse poder sobre aquilo que a gente tem acesso. Né? Enfim, né? Para mim é meio Tem outra literatura também. nebulosa essa. Tem outra literatura também, que é o Algoritmo do Gosto, que fala justamente isso. Esse livro é muito bom mesmo. É muito bom. Mas acho que é isso, né, gente? Para o pessoal não ficar muito doido lá e também E chorar no banho. Não desgostar muito da gente, vamos parar por aqui. Acho que o que fica é justamente essa discussão, né, essa reflexão a respeito dessa relação econômica, dessa disputa geopolítica, etc., de justamente quem tem o poder, né, de regular, de programar nossa vida, de definir exatamente qual é o conceito de realidade, de confiabilidade, etc., que a tendência é tudo isso ser rediscutido, porque não é algo novo, acho que as discussões só se reestruturam, só, né, se atualizam, é claro, mas não é também se renomeiam nada, por muitas vezes. Só criam uns novos conceitos bonitos para coisas que já estavam conceituadas, faz parte, né? Mas acho que é isso, acho que fica aí para o pessoal de casa que nos está ouvindo, o que eles pensam sobre essas novas arquiteturas e estruturas de poder que a gente chama hoje de Big Techs, de tecnologia. É isso, ficamos por aqui, espero que tenham gostado. Curtam, dê o like, cambalhota
E é isso. Muito obrigado. Ficamos por aqui. Tchau, tchau, pessoal. Obrigada. Música de encerramento. Tchururu.